Bom dia! Esse é um momento de reflexão. Fortaleça seu coração e repasse essa mensagem a todos que ama. No livro Garimpo de Amor, Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, nos fala sobre Jesus e amor. Amor e Jesus são termos da mesma realidade. Em pleno tresvariar da ética dominada pelo poder da força, no auge dos preconceitos e da hegemonia dos ambiciosos conquistadores terrenos, Jesus, o pacificador, revolucionou o pensamento vigente e propôs com estoicismo invulgar: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ninguém antes dele se atrevera a um desafio de tal natureza, porque todos sempre se colocaram sob as asas do desamor que comandava as mentes e os corações. Ele, porém, não. Pairando sobranceiro acima das disputas e chacinas guerreiras dos interesses mesquinhos e enlouquecedores, das situações de brilho fugaz, dedicou-se a amar todas as criaturas, indistintamente, vivendo com simplicidade e harmonia, a fim de demonstrar que somente o amor pode conduzi-las com segurança ao porto da felicidade. Nunca relatou qualquer problema nem apresentou acusação de natureza alguma, considerando que os seres humanos ainda se encontravam e se encontram, de certo modo, em estado de infância espiritual, cujo amadurecimento depende exclusivamente do amor, a fim de crescerem com segurança, distante dos perigos de degeneração ou de recuo ao primarismo de onde procedem. Estabeleceu nesse amor os princípios básicos para a sua vigência e prosseguimento: a simplicidade, o respeito pelo próximo, a bondade para com ele, o desinteresse pessoal ante a necessidade do outro, a compaixão, a perseverança nos propósitos delineados, a semelhança do sol generoso que dá vida aos bons e aos maus, aos nobres e aos plebeus, aos ricos e aos pobres, aos simples e aos fátuos, sem qualquer distinção. O seu é o amor que não seleciona, espraiando-se como claridade diamantina para que dilua toda sombra em predomínio. Jamais alguém se propusera a essa empresa incomum. Certamente que, antes dele, diversos missionários viveram em consonância com o amor, mergulhando na meditação para vivenciá-lo, conduzindo as massas pela montanha da sublimação acima. A sua invitação ao amor revestiu-se do seu próprio exemplo mesmo antes de poder demonstrá-lo mediante o testemunho incomum a que se permitiu pela via dolorosa até a cruz, a fim de que todos tivessem a demonstração da grandeza do seu conteúdo. A revolução do amor com ele começou em novas bases e nunca cessará, porque em cada época da humanidade e em cada estágio da evolução humana, ele se apresentará mais transcendente e profundo, arrastando as vidas que se lhe entregarão confiantes e em regime de totalidade. Por enquanto, não obstante as formidantes conquistas da inteligência e da tecnologia, da ciência e da razão, o amor não conseguiu atingir o estágio que seria ideal, influenciando o comportamento geral para melhor, assim impulsionando a sociedade para alcançar mais elevado patamar de plenitude. De alguma forma, no entanto, vem erguendo a ética dos direitos humanos a uma posição de destaque entre os códigos estabelecidos, engrandecendo o sentido de respeito pelas minorias de todos os segmentos sociais, ampliando a visão em torno do significado existencial, embora ainda defrontando um longo trecho que deverá percorrer até o momento de dominar as criaturas, qual ele o fez. Amor e Jesus são termos da mesma realidade. Amando sempre, jamais escolheu a quem direcionar o seu sentimento. Nicodemos era príncipe e buscou-o. Ele o atendeu sem qualquer deferência, inundado de ternura. Simão, o leproso, era detestado, mas convidando-o a ir à sua casa, ele aceitou a gentileza e ali ofereceu extraordinária lição de amor, referindo-se à mulher que, embora fosse portadora de conduta irregular, lavou-lhe os pés com perfume.
Lázaro e suas irmãs receberam no lar e ele enriqueceu a família com incomuns demonstrações de amor. Um sacerdote vão e simulador, tentando perturbá-lo, interrogou-o a respeito de quem seria o seu próximo. E ele, compadecido como amoroso, narrou a mais notável parábola do Evangelho, a do bom samaritano. Diante de uma mulher surpreendida em adultério, que era conduzida à lapidação por homens perversos e pervertidos também, consultado quanto à pena a ser-lhe aplicada, se a proposta por Moisés ou a que ele ensinava foi peremptório em relação ao amor, esclarecendo: quem estiver isento de pecados, atire-lhe a primeira pedra. E todos afastaram-se cabisbaixos. Um jovem, que o chamara de bom mestre, aparentemente desejando segui-lo, recebeu a orientação a respeito de que bom somente é o pai, embora ele fosse mestre, e dominado pelo amor, elucidou como deveria ser feito a fim de o acompanhar. Conhecendo a fragilidade de Pedro, anunciou-lhe a defeição sem o censurar, porque o amava. Sabendo dos propósitos de Judas, que era perturbado por forças impiedosas do mais além, tomado de infinita compaixão de amor, estimulou-o a que fizesse o que deveria fazer, e após o seu suicídio infeliz, foi buscá-lo nas regiões inferiores. A atordoada mulher samaritana, detestada pela raça que pertencia e pela conduta que se entregara, dele recebeu incomum lição de vida, porque muito a amou. Compadecido da multidão que estava esfaimada e mesmo assim seguia-o, multiplicou os pães e os peixes, a todos alimentando em nome do amor. Por amor, repreendeu os hipócritas que o tentavam, os vendilhões que enxovalhavam o templo, que deveria ser dedicado a outros mistérios, os sacerdotes venais, os herodianos vulgares, os fariseus pusilânimes. Ante Caifás, Anás, Herodes e Pilatos, manteve-se em silêncio hercúleo por amá-los e identificar o estágio espiritual inferior em que se encontravam, incapazes de o entender. Apenas uma vez respondeu a um deles, certamente não havendo sido penetrado no conteúdo do que o informara. Mesmo depois de morto, José de Arimateia, que pertencia ao Sinédrio, ofereceu-lhe o seu túmulo novo, que foi aceito, embora ele não pudesse ou devesse falar naquele momento. E mesmo quando estava considerado morto e vencido, por amor retornou ao convívio dos amigos temerosos, da mãe ansiosa, de viandantes preocupados, da multidão que se reuniu na Betânia, a fim de escutar João falar sobre ele, para somente então ascender aos paramos imortais. Ninguém jamais amou conforme Jesus o fez. Dividiu a história da humanidade mais pelo amor do que pelas palavras e pelos feitos. Ele é o símbolo do amor, porquanto, não amado, continuou amando e prosseguirá até o fim dos épocos. Nunca será esquecido, na aridez do solo da humanidade, a charrua que o pode sulcar, a fim de que se renove e se arrebente em verdor, em florescência, em frutos incomparáveis, é o amor. O amor que procede de Deus, a Deus retorna, construindo a felicidade onde se apresente jamais vencido, sempre triunfador. Nunca te esqueças, em qualquer situação, a mais penosa que se te apresente, que o amor possui a solução para todas as dificuldades. Ama, pois, sempre. Joana de Ângeles. Está próximo do dia em que se comemora o nascimento do espírito mais evoluído que já habitou o nosso planeta. Espírito esse que veio até nós para trazer seus vastos ensinamentos transbordantes do mais sublime sentimento que ainda faz parte do nosso grande aprendizado, o amor. Obrigada, Jesus de Nazaré, por ter vindo até nós. Que o verdadeiro sentimento do Natal inunde nossos corações e que nosso Natal seja feliz e abençoado. Que assim seja, graças a Deus.